Graça e paz, queridos. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar novamente com vocês para meditar na palavra do Senhor. E hoje a gente iniciando mais um ciclo de reflexões, mais um período de reflexões bíblicas, agora sobre os milagres de Jesus. E esta semana, de hoje até domingo, a gente vai pensar, vai refletir sobre o poder maravilhoso de Deus, o poder maravilhoso de Jesus em mudar contextos, em mudar histórias de vida, em fazer com que a perspectiva das pessoas passe por uma mudança, sofram alteração. São aqueles episódios em que a gente vê que aquilo que aquelas que são as leis naturais, comuns a nós, seres humanos, não se aplicam a Cristo, não se aplicam a Deus. E por isso mesmo a gente tem nessas reflexões, nessas avaliações sobre milagres e sobre essa intervenção divina, que realmente é algo que foge a qualquer explicação, foge ao natural, e com certeza nós cremos num Deus Todo-Poderoso que continua fazendo as suas maravilhas, os seus milagres, e a gente vai pensar nesta semana sobre essas bênçãos de Deus, essas intervenções divinas que fazem com que a gente consiga ver aquele cenário que estava completamente obstruído, fechado, com o seu desfecho humanamente já determinado, mas que com Deus há uma mudança, com Deus há uma reviravolta. Então, tendo esse pano de fundo, os milagres de Jesus, eu convido você a não apenas meditar nesta noite comigo, não apenas pensar comigo nesta noite sobre os textos bíblicos que a gente vai ver, o texto principal e alguns outros, mas também em todos os outros dias, não é? As noites que a gente vai se encontrar, até domingo. Então, que você guarde, reserve esse espaço para que você possa meditar e crescer um pouco mais na presença do Senhor, no conhecimento bíblico. Então, eu vou neste momento orar, peço que você também, aí na sua casa, que você feche os olhos e ore junto comigo, pedindo a Deus que Deus nos direcione, que Deus nos encaminhe, que Deus nos ajude a entender a palavra dele, e que Deus mesmo possa a cada instante, não apenas nestes momentos, mas em todo o resto do tempo, incomodar o nosso coração para que a gente queira cada vez mais dele, cada vez mais do Senhor. A gente vai buscar cada vez mais de Deus, vai querer mais de Deus, e a gente não vai esgotar esse canal de bênçãos que Deus tem para nós, canal de conhecimento, porque vamos passar a vida toda buscando e Ele sempre vai ter mais para nos dar. Então, vamos orar? Feche aí os seus olhos e venha comigo nessa oração, vamos clamar a Deus neste momento. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos porque o Senhor nos dá mais um dia de vida. E a gente agora, Pai, se reúne para iniciar mais um ciclo de reflexões bíblicas, mais um período de busca por conhecimento espiritual. Pai, que o Senhor aplique em nós Tua palavra, que o Senhor mesmo instrua a cada um de nós, nos ensine, ó Deus, em Tua palavra. E que em nome de Jesus, Deus, todo este período que teremos aqui e durante toda esta semana, que tenhamos a companhia maravilhosa do Senhor. E que o Senhor mesmo, Deus, abra o coração da gente, que o Senhor comunique esta palavra a nós e que sejamos tocados, ensinados pelo Teu Santo Espírito. Então, Pai, abençoe cada um que neste momento participa desta transmissão, que estão em suas casas, prontos para meditar, ó Deus, para acompanhar a reflexão bíblica. Que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vou colocar aqui o texto da nossa reflexão de hoje. Indiara está dizendo que travou, né? Travou para todo mundo aí? Quem conseguiu ver se estava travando, né? Alguém que estava entrando agora. Se travou para mais alguém nesse início aqui, por favor,
façam aí se manifestem aí. Então, por favor, abra a palavra do Senhor nesse texto, Mateus 8, versos 5 a 13. Ok, beleza. Então, a transmissão está indo. Tranquilo. Vamos lá. Mateus 8, versos de 5 a 13. É o texto base da nossa reflexão de hoje. Então, eu peço que você abra a palavra do Senhor nele e nós vamos agora iniciar a nossa reflexão, tá bom? Então, abra aí. Eu vou fazer a leitura e peço que você acompanhe essa leitura aí na palavra do Senhor, na Bíblia que você tem em mãos, tá bom? Mateus 8, versos de 5 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Estando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém. Amém, queridos. Todos nós temos aquela expectativa de olhar para a nossa vida e perceber que, apesar de estar muito ruim ou estar com apresentando muitas situações que fogem ao nosso controle, de saber que a gente tem um local seguro, que a gente tem um caminho a percorrer, que esse caminho vai nos levar a uma solução. Então, na vida humana, é sempre desse jeito. Há esse desejo de ter solução para qualquer que seja o problema. Por isso nós temos os medicamentos que são desenvolvidos, por isso nós temos tratamentos, por isso nós temos algumas outras soluções que são dadas humanamente falando para a solução de problemas, seja com questão profissional, de estrutural, construção, o que quer que seja. A gente sempre procura uma solução para fazer com que aquele problema, aquela situação seja superada. E quando a gente se depara com um cenário que é aquele que apresenta um contexto que não tem como ser mudado, que não tem como ser alterado, e por mais que a gente tente alterar, a gente tente fazer alguma coisa, lute para resolver, ele não se resolve, bate uma aflição muito grande. É natural que isso aconteça. Muitas pessoas começam a ter aquelas sensações de que está com a respiração mais rápida, uma taquicardia, alguma coisa. Então, começa a sentir o peso na própria saúde, porque percebeu que há algo que foge ao controle dela e ela não tem como dar solução. E quando a gente se depara num contexto desse, num cenário desse, a gente percebe como o ser humano é frágil, como o ser humano, qualquer que seja a situação, qualquer que seja o problema, pode colocá-lo no chão, prostrado, e roubar dele todo o ânimo. Então, quando a gente olha para essa situação toda que eu falei agora, a gente percebe que é comum que isso aconteça, é comum que isso venha bater a nossa porta, porque faz parte da vida, mas a gente também tem que se lembrar que, humanamente falando, há um limite, tudo bem. Mas com Deus,
nós temos aquela resposta que vai além. Nós temos aquela intervenção que quebra os parâmetros. A gente tem aquela intervenção que rompe a lógica. Então, quando a gente caminha sendo guiados por essa visão humana, a gente sempre tem aquele limitador. A gente chega num ponto que não dá para fazer mais nada. Mas quando a gente se lembra que Deus está conduzindo os nossos passos e de que nas mãos dele há todo o poder para fazer com que qualquer que seja o cenário seja alterado, sofra mudança, o nosso coração se aquieta, o nosso coração se tranquiliza porque está no Senhor. E é um desafio, e é por isso mesmo que a gente vai pensar nesta semana sobre esse ciclo. E olhando para esse texto, a gente vê que Jesus é abordado por um centurião e há uma divergência aí, né, aparente, uma contradição aparente entre o relato que está aqui em Mateus e o relato que está em Lucas, capítulo 7. Porque em Mateus diz que o centurião foi ao encontro de Jesus, que o centurião clamou, pediu a Jesus para que Jesus fizesse algo pela vida do servo dele. Lá em Lucas diz que quem vai ao encontro de Jesus são alguns anciãos a pedido do centurião. E essa aparente contradição, para que a gente possa fazer uma adequação dessa narrativa e compreender, caso você já não tenha visto isso antes, mas agora você está sabendo, e para você harmonizar esses dois relatos, o que a gente tem aqui é que a forma de Mateus escrever é uma forma que ela não traz esses detalhes de uma forma assim tão rica. A mente de Mateus trabalha com essa narrativa de uma forma mais macro, mais ampla. No caso de Lucas, até por ter um perfil mais de pesquisador, Lucas trabalha os detalhes. Você vai ver que, inclusive, Mateus, quando fala que Pilatos açoitou Jesus, né, não quer dizer que foi Pilatos que pegou ali o açoite e açoitou, mas sob as ordens dele, Jesus foi açoitado. Então, a ideia aqui é que, de fato, assim como Lucas fala, quem foi ao encontro de Jesus foram aqueles anciãos a pedido do centurião. Mas a pedido dele, em nome dele. É por isso que Mateus fala que aqui é como se estivesse o próprio centurião ali falando com Jesus. Aqui é uma observação que se faz e precisa ser pontuada aí. Então, quando a gente olha para esse momento em que Jesus toma conhecimento, é chamado a esse pedido para que Jesus intervenha, para que Jesus faça algo para que aquela situação fosse mudada, a gente vê aqui que há um pedido feito por um gentio, alguém que era do governo que estava ali oprimindo de alguma maneira o povo de Israel, os judeus, e era alguém que naturalmente seria visto como alguém impuro por qualquer outro judeu. É por isso que quando se faz o pedido, né, lá em Lucas mesmo, Lucas vai dizer que os anciãos disseram, olha, vá ao encontro dele porque ele é uma pessoa, ele é digno, ele ajudou a gente, ele construiu a sinagoga, aquela coisa toda, e aí era alguém que estava pedindo ajuda, era um gentio, tinha os bloqueios naturais aí culturais para que um judeu estivesse ali muito próximo de um gentio, mas nesse contexto todo, Jesus ouve o pedido e Jesus vai ao encontro daquele homem. Então, aqui a gente vê um cenário difícil, um cenário ruim, o que estava acontecendo com o servo daquele homem, pelo que os comentaristas trabalham, né, falando, discutindo esse ponto, aquela ideia de que ele estava com um problema de saúde que estava gerando espasmos nele, não é? Uma paralisia, e que havia ali um risco muito grande de que aquela paralisia, aquele problema, avançasse ao ponto de parar os pulmões dele e ele não ter como continuar respirando.
Então, era uma situação dramática, era difícil, uma situação muito delicada. E é nesse cenário, em que não tinha como haver intervenção de mais ninguém, não havia solução humana, que Jesus é chamado, há um pedido feito a ele. E aqui a gente vê aquilo que é o tema da nossa reflexão hoje. Um exemplo de fé genuína. Aquele homem que fez o pedido a Jesus, assim como Mateus fala, um pedido que foi feito aqui nas palavras de Mateus, como se ele tivesse chegado diretamente a Jesus, ou mesmo em Lucas, falando que foi por meio dos anciãos, mas houve um pedido feito. O pedido foi levado a Jesus. Jesus tomou conhecimento. E aquele homem não era um judeu, mas tinha uma fé que foi uma fé destacada, inclusive, por Jesus, para ser mostrada como um exemplo. E, queridos, a fé é imprescindível para a nossa vida com Deus. A gente acostuma a olhar para o nosso dia a dia e a sempre caminhar por aquilo que a gente vê. E isso é natural, faz parte da nossa vida. Mas a palavra de Deus nos desafia a olhar para a vida, a mesma vida, só que olhar para essa vida com esses olhos da fé. A gente já sabe, Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, porque todos que se aproximam de Deus têm que acreditar que Ele existe. Então, quando eu me aproximo de Deus, eu tenho que acreditar. E aqui nesse texto, nós vamos ver os traços do caráter desse homem que compunham esse exemplo de fé. Os traços do caráter dele que compunham esse exemplo de fé. Porque quando Jesus destaca a vida daquele homem, diz, olha, isso aqui, em Israel não vi um comportamento como esse. Havia muitas questões ali envolvidas, havia um comportamento que deve ser levado em conta. O milagre foi feito por Jesus, mas Jesus foi chamado, houve um pedido feito por esse homem. Na nossa relação com Deus é do mesmo jeito. A gente clama a Deus e Deus age em nossas vidas. Ele age tanto sem ser provocado, não é? Ele está aí regendo, controlando, guiando tudo, mas também age quando nós clamamos. A graça comum de Deus mantém todas as coisas, para todos, salvos e não salvos. E nessa graça comum de Deus, nós todos estamos guardados, é como se fosse um grande guarda-chuva, estamos guardados. Mas há algo especial para aqueles que são salvos, que é a graça salvadora, que traz consigo diversos privilégios, diversas mudanças num cenário que só são possíveis para aqueles que têm a salvação, a marca do Senhor no coração, têm fé em Deus. E eu quero aqui pensar com vocês nesses traços do caráter daquele homem que podem comunicar para a gente também um comportamento que a gente precisa adotar. O verso 6, eu peço que você volte os olhos para o texto bíblico novamente. Mateus 8, verso 6. Diz assim, e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. O primeiro traço do caráter desse homem, que eu quero que você pense comigo, é o traço do amor. Porque ele, como um centurião, era oficial a serviço do rei, era oficial ali sob o comando de Herodes Antipas, era alguém que tinha uma posição privilegiada. O servo dele, em outras traduções, é identificado como um escravo, né? Então, ele não teria nenhuma obrigação para a cultura da época, para a sociedade da época, de se preocupar tanto com outra pessoa, ainda mais com um servo, com um escravo. Mas esse homem, mesmo sendo alguém com uma posição tão destacada, tão privilegiada, foi alguém que demonstrou amor, preocupação, cuidado com o outro, com aquele que estava próximo dele, com o seu servo. E quando a gente olha para a forma como ele fala, a expressão que ele usa, Mateus, quando faz o registro aqui, Mateus emprega expressões muito carinhosas para
caracterizar, para demonstrar que aquele homem estava ali falando daquele servo, ou mesmo os próprios anciãos que foram lá falar com Jesus, mas falando de algo muito, uma ligação muito forte, havia um amor, havia uma preocupação. Ali estava um traço que é um traço muito caro na vida, o amor pelo outro. Às vezes a gente fica preocupado, né? Por que as coisas não acontecem tão bem comigo, né? Às vezes pode ser porque você está amando pouco, você está semeando pouco amor, você está se preocupando pouco com os outros. Aqui há um exemplo de alguém que com certeza era um homem extremamente ocupado, era um homem que tinha com certeza visto coisas terríveis em guerras, era um homem calejado, mas estava ali extremamente preocupado a ponto de mandar alguém ir ao encontro de Jesus, ou mesmo ele falar com Jesus pedindo ajuda. E é interessante a gente ver que lá em Lucas no versículo 3 de Lucas 7, Lucas vai dizer, boa noite, Dona Fátima, seja bem-vinda. Lucas vai dizer que aquele homem tinha ouvido falar dos milagres de Jesus, tinha ouvido falar do poder de Jesus, e que isso foi suficiente para que ele acreditasse, né? Então, aqui o primeiro traço que eu quero destacar para que a gente pense é o traço do amor. Um amor que é de fato algo muito importante, é necessário na vida da gente. E não por acaso, Mateus, quando retrata essa situação, emprega expressões que demonstram o amor, a preocupação que aquele homem tinha com o seu servo. Como eu falei, aquele problema de saúde que estava acometendo aquele homem era um problema que, ao que tudo indica, tinha começado há não muito tempo. Não era como se fosse uma pessoa que tivesse nascido, né, paralítica, paralisada, mas é como se ele estivesse em perfeito estado, estivesse com a saúde muito boa antes, mas de uma hora para outra ele começou a desenvolver aquele estado de paralisia. Então gerou um pavor, uma preocupação, um espanto em todos, e houve no coração daquele homem a preocupação de buscar ajuda, de tentar resolver com algum meio. E com certeza ele tentou resolver com os meios possíveis da época, não é? Era alguém que tinha recursos, era alguém que estava numa posição muito bem confortável naquela sociedade, mas de todo modo não houve solução para o problema daquele jovem, daquele servo. E o amor dele pela vida daquele servo, daquele jovem, fez com que ele pudesse ir ao encontro de Jesus. Então, aqui eu quero que você pense aí, avalie como é que nós temos lidado com o próximo, não é? Este é um momento em que esse amor é cobrado da gente. Período de isolamento, é obrigatório você estar isolado do outro, mas esse amor ele não pode se perder. Nós devemos manter esse amor muito aceso em nosso coração. É tão interessante isso, queridos, que no verso 7, eu vou ler aqui para vocês, verso 7 diz assim: Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Jesus, quando ouve aquele pedido e vê que havia ali de fato um amor real, uma preocupação real no coração daquele homem, ele fala, olha, eu irei. E é tão interessante que os comentaristas que vão falar sobre esse trecho dizem que a resposta de Jesus foi uma resposta trabalhada e aqui descrita por Mateus como uma resposta comovente. Jesus se comoveu com aquele pedido, com aquela preocupação, com o amor que estava envolvido, com aquele pedido feito não como um pedido qualquer, mas um pedido de alguém que realmente se importava. Então, Jesus, quando responde que iria, Mateus usa uma expressão que era uma expressão enfática. Usa o pronome eu, mas de forma bem enfática. E a gente traduzindo dentro da ideia que está ali em Mateus, ficaria assim: eu, sem a menor dúvida, irei. Eu mesmo, sem a menor dúvida, irei. Jesus disse, olha, tenha certeza, eu vou resolver esse problema. Então, ali estava a resposta, uma resposta aqui no verso 7,
comovente. Uma resposta de Jesus como alguém que sentiu também a dor daquela pessoa. A palavra de Deus nos diz, nos ensina, que Jesus é aquele que, como um ser humano também, tendo a natureza humana também, ele intercede por nós, ele é aquele que defende também a nossa causa junto a Deus Pai. Ele sabe das nossas dores, ele sabe dos nossos sofrimentos. Então, é por isso que quando a gente ora, a gente diz, olha, Senhor, nos abençoe, Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aquela ideia, Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, do sacrifício dele, da vida dele, ele sabe qual é o sofrimento humano, ele tem essa natureza, que o Senhor também me socorra. E aqui Jesus, nesse primeiro traço, vendo o amor, Jesus se comove. Jesus se comove. E Jesus garante, eu mesmo irei. Então, a gente viu aqui o primeiro traço, está nos versículos 6 e 7. Vamos ver o próximo traço, que está no verso 8. E eu vou ler aqui novamente o verso 8, tá bom? Verso 8 de Mateus 8. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Jesus disse, olha, eu vou. Tenha certeza que eu mesmo, eu irei. Eu vou resolver isso. Eu estarei lá. E a resposta daquele homem no verso 8 é uma resposta que demonstra, é aquele traço da fé que demonstra a confiança que ele tinha, a fé que ele tinha de que Jesus sim poderia resolver. Esse traço, esse segundo traço, é o que caracteriza de forma mais acentuada a vida daquele homem, que é a fé, que mostra que ele entendeu, inclusive, aquele princípio de autoridade. Porque quando ele olha para Jesus, ele tem tanta certeza que Jesus poderia resolver, que ele diz, olha, Senhor, não precisa nem que o Senhor saia daqui. O Senhor não precisa ir na minha casa. Eu tenho certeza que se o Senhor disser que é para ele ficar curado, o Senhor disser aqui, isso não precisa nem ir na minha casa. Eu tenho certeza que ele ficará curado. Então, ele usa aquele exemplo, aquela ideia que ele bem conhecia de autoridade sobre os subalternos, os comandados, e diz assim, olha, eu, sendo um centurião, que estou sob o comando de outros, eu tenho pessoas sob o meu comando, e quando eu digo façam isso, elas fazem. Quando eu digo, olha, não façam, elas não fazem. Elas se comportam de acordo com o meu pedido, a minha ordem. Então, o Senhor, que é todo-poderoso, o Senhor que tem poder nas mãos para fazer qualquer coisa, o Senhor pode dizer daqui mesmo que vai resolver. Então, esse traço da fé naquele homem mostra algo que a gente precisa ter muito claro na mente e muito claro no coração. De saber que Deus pode fazer o que Ele bem quiser apenas com uma ordem. Eu acho interessante, queridos, que tem pessoas que quando vão orar, ficam naquela ideia, né? Falam, olha, eu vou orar a Deus, mas eu tenho que orar a Deus, dizendo a Deus como Ele tem que fazer. Onde é que Ele tem que fazer, como é que Ele tem que agir, quem Ele tem que enviar para que isso dê certo. Aí ora assim, ó Senhor, eu peço que o Senhor me abençoe em tal coisa, mas o Senhor tem que usar fulano para me abençoar, porque se não usar fulano, eu não vou conseguir. Aquela ideia de falar assim, não, o Senhor tem que ter mais uma ajuda, o Senhor tem que ter mais alguém com o Senhor para que isso dê certo. Ou às vezes mesmo a gente se coloca numa posição de que nós somos indispensáveis à administração do milagre de Deus. E a gente fica, Senhor, eu estou orando aqui, mas eu sei que eu tenho que fazer com que as coisas aconteçam, porque senão nada acontece. É claro que a gente tem o nosso raio de ação e a gente tem que fazer o que tiver ao nosso alcance, sob pena de sermos vistos como aqueles que são negligentes. Mas a palavra de Deus diz que quando as coisas chegam ao limite, aquele ponto em que nós humanamente já fizemos o que pode ser feito, e a gente sabe que aquilo que vai resolver é milagre, é um milagre de Deus, e a gente ora a Deus pedindo esse milagre, a gente não pode ficar imaginando que nós somos indispensáveis ao milagre de Deus, porque Deus pode usar quem Ele quiser. Quem Ele quiser.
É como aquela historinha, né? Um conto, né? Mas um conto bem interessante, que fala que uma senhora crente estava em casa e ela estava passando por problemas, dificuldades financeiras e começou a faltar alimento em casa. Aí, próximo da casa dela, tinha uma pessoa que odiava, não é? A fé dela, odiava a igreja e tudo mais. Aí essa pessoa disse assim, olha, já que essa igreja não está ajudando essa pessoa, que ela está passando por problemas e ela não tem nem o que comer, eu vou comprar tudo que ela precisa, uma feira maravilhosa, e vou mandar para casa dela. Aí fez isso, comprou uma feira fenomenal. E aí pegou e falou, mandou uma pessoa levar e disse para a pessoa assim, olha, na hora que você chegar na casa dela, você entrega essas coisas e na hora que ela perguntar, porque naturalmente ela vai perguntar, né? Quem é que vai receber uma feira desse volume todo e não vai perguntar quem foi que mandou. Na hora que ela perguntar a você quem mandou, você diga que foi o diabo. Porque já que a igreja dela não está ajudando, diga que foi o diabo que mandou para ela. Aí tudo bem. A pessoa pegou a feira, aquela feira boa, caprichada, com tudo que há de básico e o supérfluo também. E aí quando chegou na casa da mulher, a mulher ficou feliz da vida e mandou entrar e foram colocando as coisas. E ela, glória a Deus e tal, aleluia. E o povo botando essas coisas para dentro. Aí daqui a pouco a pessoa, o responsável pela entrega, que tinha recebido toda a diretriz, né, toda a recomendação da pessoa que fez a doação, chegou e disse para ela, vem cá, a senhora não vai perguntar quem mandou não? Aí a senhora disse, né, não meu filho, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, vou perguntar para quê? Então, um contozinho que ilustra bem isso, né? A gente às vezes pensa que nós somos esses indispensáveis ao milagre de Deus. E não somos. Porque Deus pode fazer do jeito que Ele quiser. Pode usar a nossa vida. E pode usar qualquer outra. Deus usa quem Ele quiser. Então, quando a gente olha para esse momento, a fé daquele homem, ele olhou para Jesus e disse, olha, Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode falar, o Senhor diz aqui que vai acontecer. Eu tenho certeza disso. O Senhor não precisa ir na minha casa, o Senhor não precisa entrar, porque eu sei que o Senhor tem poder para falar e acontecer. E isso não tinha sido visto, pelo menos não em tamanha proporção, nem em Israel, entre os judeus. Então, aqui está um traço que nós, como cristãos, precisamos ter em nossa vida. A fé tem que ser um traço na vida do cristão, e essa fé ela é indispensável à vida com Deus. Então, que você pense, que você avalie. Nós agimos até certo ponto, mas nós não podemos nunca imaginar que somos indispensáveis ao milagre de Deus, porque Deus faz os milagres dele do jeito que Ele quiser, usando quem Ele quiser. E o milagre vem, como o próprio nome diz, né? Fora daquilo que é o padrão. Então, aqui um traço importante, a fé. Isso não pode deixar de existir na vida da gente, é imprescindível. E a gente vê um outro traço que está no verso 9. O verso 9 diz assim, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Um outro traço muito interessante, que está na junção dos versículos 9, versículos 8 até o versículo 10, é a humildade, o traço de humildade que aquele homem demonstrou. Porque, veja só, quando a gente vê esse texto, Mateus falando, é como se aquele centurião estivesse falando diretamente com Jesus. Eu chamo você a ir a Lucas agora, tá bom? Vamos lá ao Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas 7. Lucas 7. Verso 3, olha só. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe
que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. E aí Jesus foi com eles. A expressão que os anciãos, os líderes judeus usaram para falar com Jesus é que aquele homem era digno. Lá no original, quando Lucas escreve esse trecho, Lucas emprega uma expressão de dignidade. Diz assim, é como eles chegaram para Jesus e disseram: o Senhor tem que ir à casa dele, porque ele merece, ele é digno de receber o Senhor, ele é digno. É como se falasse assim: Senhor, o Senhor tem obrigação de ir lá, porque ele é uma pessoa muito boa, Ele ajudou a construir a sinagoga, ele ama a nossa nação, o Senhor não pode deixar ele sem auxílio. E aqui eu quero que você pense sobre o mote, a base da conversa, aquilo que deu força aos anciãos, aos líderes judeus para falar com Jesus, que foi: ele merece, ele é digno. Só que na hora que aquele homem recebe quando a gente olha para o que é dito por alguns comentaristas bíblicos, é como se aquele homem nem tivesse chegado ao encontro, ficar face a face com Jesus. Mas o fato dele ver que Jesus estava indo para a casa dele, isso pegando como base o relato de Lucas, por isso eu estou buscando Lucas para fechar o roteiro aqui. Ele diz assim, olha só em Lucas 7 ainda: já estava perto, versículo 6, Jesus foi com eles, já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus. É como o centurião estivesse em casa e se assustasse quando visse ali Jesus já se aproximando da casa dele. E aí, para Jesus não chegar na casa dele, ele manda amigos falarem com Jesus. E fala assim: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Os líderes judeus disseram: ele merece, Senhor, ele é digno. E aquele homem, quando vê que Jesus está se aproximando da casa dele, ele diz: manda amigos dizerem: Senhor, não te incomodes de chegar na minha casa, porque eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu teto. E aqui vem um traço que eu quero destacar com vocês, que é o traço da humildade. O traço da humildade, que é tão caro para a fé cristã. Porque, de um lado, os judeus que foram conversar com Jesus disseram: o Senhor tem que ir porque ele é digno, porque ele merece. E aquele homem gentil, romano, quando viu Jesus se aproximando, ele se assusta com aquilo e diz, com aquele sentimento de indignidade, ele diz: Senhor, não precisa chegar na minha casa, não precisa entrar na minha casa, porque eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Então aqui aquele homem mostra aquele traço de humildade que o Senhor requer de todos nós. De todos nós. E é tão interessante, queridos, que quando a gente pensa sobre o que pode ter feito aquele homem se preocupar com o fato de Jesus chegar à casa dele, tanto estava a própria ideia de que ele realmente não era digno de receber Jesus como Senhor, como aquele personagem que todos estavam vendo, que tinha tamanho poder e que estava ali pregando e anunciando o reino de Deus, ele anunciando ser o Filho de Deus, ainda que houvesse toda a discussão na época, mas ele percebe que era uma autoridade muito grande. Era uma autoridade muito grande. Ele não estava se sentindo à vontade em receber, porque ele se sentia indigno. É como hoje, às vezes a pessoa está em casa e vai receber uma personalidade muito conhecida, renomada, e às vezes o fato dela estar passando ali, querer entrar na sua casa, gera um espanto, gera aquele: não, eu não posso, eu sou muito humilde, eu não posso receber, ou coisa do tipo. No caso dele, havia aquele sentimento de não ser digno, inclusive porque ele sabia qual era a mensagem de Jesus. E ele olhava para si mesmo e via que ele não era alguém que se comportava da forma como Jesus ali anunciava, e ele via essa indignidade dele. E um outro traço, uma outra razão para que não quisesse que Jesus chegasse à casa dele, é uma razão muito interessante, porque para a cultura da época, a cultura judaica,
se um judeu fosse à casa de um gentio, havia dentro da lei cerimonial muitas proibições quanto ao contato com gentios, e se um judeu fosse à casa de um gentio, entrasse na casa de um gentio, ele ficaria impuro, ele estaria impuro, teria que passar pelo ritual de purificação. Então, você vê isso inclusive em Atos, quando a gente olha Atos 10, 28 e Atos 11, versículos 2 e 3, aquele texto em que Pedro vê o lençol, não é, descendo do céu, e que o Senhor diz, mata e come, e ele vê só animais impuros, e ele diz, não vou matar e não vou comer, porque nunca coloquei algo impuro em minha boca. O que estava sendo discutido ali não era apenas a questão da alimentação, mas era uma alusão, inclusive, a o que acabaria acontecendo dali a poucos instantes, que Cornélio tinha mandado emissários para pedir que Pedro pudesse ir à casa dele, porque Cornélio tinha tido uma visão, né? Então, aquela história. O contato com o gentio faria com que o judeu ficasse impuro. Pedro teve toda a sua reserva para ir ao encontro daquele homem, porque ele tinha receio disso. E aqui, esse centurião olha para aquele cenário e diz, sabendo de como eram as leis de purificação de Israel, inclusive, ele diz, olha, Senhor, não entre na minha casa, porque o Senhor vai acabar sendo considerado impuro pelo seu povo, não é? Então, queridos, um comportamento de alguém que reconheceu, viu em Jesus aquele que de fato é todo-poderoso, aquele que é o Senhor de tudo, e olhou para si mesmo e se viu como alguém indigno, como alguém que deveria de fato reconhecer a autoridade de Jesus e perceber que ele era alguém que precisava também do Senhor. Então, mais um traço, esse que é o último traço que eu quero pensar com vocês nesta noite, desse caráter, desse homem que se torna um exemplo de fé genuína. Jesus mesmo declara isso. Versículos 10 a 13, Jesus olha para aquela situação e diz, não é? Espantado, nas palavras de alguns comentaristas, né? Perplexo, que na realidade ele não estava perplexo porque ele conhece o coração de todos, mas para alguns comentaristas, inclusive, empregam esse termo, né? De espantado ou perplexo com a resposta daquele homem. Mas, de todo modo, sabendo daquela reação, daquela situação toda, Jesus disse, olha, nem em Israel eu vi tamanha fé. Porque Jesus viu provas de fé em Israel, mas não algo que fosse tão pungente, que tivesse uma demonstração tão ampla, uma demonstração de amor, demonstração de fé, demonstração de humildade. Tudo num personagem só, tudo num ser humano só, e inclusive um ser humano que não era judeu. Então, um ser humano gentil, que estava ali na condição de alguém que poderia, inclusive, ser deixado de lado por Jesus. Jesus olhasse e falasse, olha, você não é digno de receber a minha visita. Então, alguém que olhou para tudo que estava acontecendo e falou assim, eu não quero ficar ponderando, colocando na balança se ele vai me atender ou não, eu vou buscá-lo. Eu vou buscá-lo. E buscou dentro dessa atmosfera toda. E no finalzinho Jesus diz, não é? Faz aqui aquela avaliação bastante ampla dele, inclusive sobre o alcance do reino, no reino dele, do reino de Deus, que esse reino alcançaria tanto aqueles que estavam no Ocidente quanto no Oriente, numa alusão ao reino dele sobre toda a terra. E diz que essas pessoas do Oriente e do Ocidente se sentariam à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, naquela imagem de estarmos todos juntos na mesa da eternidade com aquele banquete farto na presença do Senhor. Então ele diz, olha, essa fé, ela é uma fé que tem que ser destacada, porque esse homem é o exemplo daqueles que virão e tomarão assento junto com os patriarcas, porque crerão em mim e terão essa fé em mim, qualquer que seja a situação. Então, queridos, eu quero que você pense sobre isso, que você guarde isso no seu coração. O milagre que Jesus fez na vida daquele jovem, curando ele, foi um milagre que transformou a situação daquele jovem, mas que Jesus atendeu o pedido daquele centurião
Porque aquele centurião creu, porque aquele centurião foi alguém que demonstrou que estava ali como alguém que reconhecia que Jesus é Senhor e que ele deveria ser visto como indigno diante do Senhor. Ele também foi alguém que, quando olhou para a situação, amou aquele seu servo, se preocupou com ele e de coração buscou solução para o problema dele. Então, que na nossa vida a gente aprenda também que, em boa parte das vezes, a gente não pode apenas ficar preocupado procurando solução para nós mesmos. Que a gente se preocupe também em buscar solução para os outros. O milagre aqui foi um milagre que, avaliando pelo contexto, foi diretamente para o jovem, para quem ele pediu. Mas ele também foi alcançado pela mensagem. Mas o milagre da cura foi para aquele jovem. Então, que na nossa vida a gente também se preocupe em interceder por outras pessoas, em pedir o milagre de Deus sobre outras pessoas, porque de fato, pedindo por outros, Deus também vai abençoar nossas vidas em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, aplique no seu coração essa palavra. E eu faço votos de que você tenha ficado aí com o coração feliz por você poder ter visto esses traços no texto e que essa reflexão tenha feito você se animar a buscar cada vez mais a face do Senhor. Queridos, a gente sempre tem feito, né, nos nossos últimos encontros, um momento para sortearmos um livro e a gente faz uma pergunta com base na reflexão da noite anterior. Eu vou convidar aqui o presbítero Adriano para que ele possa fazer deixa eu tirar aqui. Ele possa fazer essa pergunta, tá bom? Deixa eu chamar. Graça e paz, meu querido. Boa noite, graças e paz a todos. Fique à vontade. Pronto, sem demora, vamos colocar aqui a pergunta, né? Só relembrando que quem é oficial de igreja não pode, quem já ganhou não pode. Esse é o último livro, né, do símbolo de fé que está sendo entregue. A gente ganhou uma Bíblia, né? Essa Bíblia vai ser sorteada, não sei se o pastor quiser amanhã ou depois da manhã, a gente já pode fazer essa Vamos botar a Bíblia amanhã logo. Pronto. A pergunta é: o que significa dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Esse, lembrando, o último livrinho, né, da coisa, e a próxima vai ser uma Bíblia, né, que Neide Moselã doaram para ser oferecida. Amém. Vamos ver aí quem vai acertar. A gente pensou bastante nisso no período do ciclo sobre a sabedoria de Deus, né? Inclusive ontem foi bem falado sobre isso. Eita, o pessoal tá... É nessas horas que o áudio, né, do WhatsApp faz falta, né? Mandar ali a respostazinha. Que é mais fácil de expressar, do que digitar. Parece que esse último livrinho não está querendo sair, não. Ele tá... Vamos ver. Pronto, eu imaginei isso, mas não se preocupe. Quem ganhar hoje vai poder concorrer para ganhar a Bíblia também. Porque já como é outro... Não é o mesmo livro que já foi dado, então vai poder concorrer. Então, menos você, Thalita. Menos pode. Vamos ver. Vamos ver. Eita, o povo tá abrindo lá o vídeo para... Não pode assistir, não dá tempo de assistir o vídeo de novo.
Não dá, não. É isso Você aí, vai ter que. professor. É esse, Elieriton, professor Elieriton. É isso aí, professor. Tá entregando mesmo. E seja muito bem-vindo, meu querido. Elieriton foi meu professor de educação física na escola, na Bahia, lá em Onápolis. Certo. É, tô Com... sabendo, Regina e Thiago. Vocês estavam aí. Ô, presbítero Josenias. Vamos, irmãos. Ai, ai. Eu Bem, acho que o pessoal. não vai, é. Do jeito o tempo já se esgotou, porque a gente a gente vai ter aí, a gente já está com 50 minutos de transmissão, né? Vai 51. Vamos lá. Vamos lá. A gente faz o seguinte, amanhã a gente sorteia a Bíblia e depois de amanhã a gente sorteia de novo o livro, esse livreto. É mais fácil, né? Dá um ânimo maior pro pessoal. É, e aí que tá, né? Eu falei ontem, inclusive, com base no versículo 10, né, de Provérbios 9, que a ideia que se tem o temor de Deus é o princípio da sabedoria, é de que o princípio ali é como se fosse a abertura, é o começo. É a ideia de que o temor de Deus é o princípio da caminhada na sabedoria. Então, eu só consigo caminhar na busca pela sabedoria de Deus, pelo conhecimento de Deus, se eu temer a Deus. Então, se eu temer a Deus, isso significa que eu terei o início, o começo da caminhada. Então, a ideia do princípio da sabedoria é isso. Não é que ali é o princípio como se tivesse, como se fosse algo mais, tivesse uma posição mais destacada, como se fosse pura e simplesmente algo importante por temer a Deus. Mas é a abertura da caminhada pela busca da sabedoria, pelo entendimento. Então, quando eu temo a Deus, é como se abrisse uma porta para mim e a partir dessa abertura da porta eu tivesse a jornada da sabedoria aberta. Então eu vou caminhar por essa trilha e eu aprenderei a cada passo. Essa é a ideia, tá bom? Amém. Não, mas o pastor Enoque não pode O também. pastor Enoque não pode também não. O pastor Enoque, oficial da igreja não pode. Pastor, presbítero, diácono. Olha, É. professor Elielito aqui, amanhã a Joelma vai estar aqui. Do lado, beleza. Põe ela aí do seu lado para a gente poder meditar junto. Manda um abraço para ela. Beleza. Show de bola. Ficamos para amanhã. Amanhã. Amém, meu querido. Amém. Eu peço que você ore, por favor, encerrando, e ore pela família do pastor Ronaldo Lidório, né? Que está com Covid, né? 19, infelizmente. Orar também pela Manuela, né? Endiara colocou no grupo da igreja, pedir de oração por Manuela, que também não sabe, né, se está com a Covid, mas está com aqueles sintomas não muito agradáveis. Então, ore aí, por favor, agradeça pela vida de Carol, pela vida de Isaac também, né? Completaram mais um ano de vida hoje. Ore aí, encerrando por esses pedidos também. Certo, oremos. Pai amado, Pai santo, nós queremos, ó Deus, inicialmente te agradecer, ó Pai, por Verdade. mais esse momento de estudo da tua palavra, ó Deus, esse momento de alegria, Pai, por estarmos aprendendo mais sobre ti, sobre a tua palavra, ó Deus, e que tu nos dê sabedoria, ó Pai, para que possamos colocar em prática tudo isso que nós temos Em aprendido, ó nome de Pai. Jesus, ó Deus. Que o Senhor, Pai, possa estar nos capacitando a cada dia, ó Deus, para que estejamos firmes, ó Deus, de acordo com aquilo que tu tens preparado para todos nós, ó Pai. Amém. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo sustento de cada dia, ó Deus, e principalmente, ó Deus, por ter nos liberto, ó Pai, da escravidão do pecado, ó Deus. Por Verdade. agora sermos, ó Deus, servos teus, ó Pai. Por termos, ó Deus, através do sacrifício do teu Filho, ó Pai,
a vida eterna ao teu lado, Pai. Muito obrigado por esse privilégio merecido, ó Deus, que tu nos deste. Amém, Jesus. Ó Deus, nós queremos te pedir, ó Pai, pela vida de Ronaldo Lidório, pastor Ronaldo Lidório e sua esposa, Pai, que estão com essa terrível doença, ó Deus, só possa estar, ó Deus, sustentando a sua saúde, ó Pai, Amém. E restaurando completamente esses que são servos teus, ó Pai, que tu possas, ó Pai, estar operando na vida deles, ó Pai, a restauração completa de sua saúde, ó Deus. Amém. Nós também te pedimos por Manuela, Pai, que o Senhor possa também, ó Deus, estar ali, ó Deus, restaurando as suas forças, ó Pai. Em nome de Jesus. Ó Deus, que esteja também, ó Deus, agindo para que todos os procedimentos que devam ser tomados, ó Pai, ocorram, ó Deus, para que logo, logo ela possa estar com a sua saúde restabelecida também, ó Deus. Amém. Abençoe sua vida, Pai, a cada dia, ó Deus. Ó Deus, nós também queremos te agradecer, ó Pai, pela vida de Carol, Pai, pela vida de Isaac, ó Deus, que hoje completam mais um ano, ó Deus. Que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando, ó Pai, livrando, ó Deus, de todo mal, ó Deus. Que o Senhor possa estar, ó Deus, dando, ó Pai, sustentação, ó Pai, espiritual e material a cada dia para todos eles, ó Pai. Verdade. Que eles possam, Deus, cada vez mais, ó Deus, estar com os corações alegres, ó Deus, para assim que pudermos, ó Pai, estarmos reunidos, ó Deus, fisicamente, ó Pai, no Teu templo, ó Deus, louvando Verdade. E adorando o Teu nome, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque tudo que temos, ó Deus, é Teu, Pai. Porque se somos algo, ó Pai, somos porque nós temos o Teu Santo Espírito em nós, ó Deus. Somos porque nós fomos comprados pelo sangue do Teu Filho, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, ó Pai. Ó Deus, fica conosco, ó Deus. Dê-nos, ó Deus, uma noite tranquila de sono, ó Pai, debaixo de Tua proteção. É isso que nós te pedimos, já agradecidos. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, meu querido. Que Deus abençoe você, Sheila, as meninas. E até amanhã. Até, se Deus quiser. Amém. E o pessoal estudando aí amanhã é a Bíblia. Amanhã vai ser pergunta de último período de seminário, para o pessoal poder fazer isso. Show de bola. Boa noite. Boa noite. Vai. Queridos, a gente já está no fim, não é, dessa transmissão. Eu peço que, se você ainda não conhece, né, o canal da igreja no YouTube, que você visite aquele canal, o perfil da igreja. Tem lá no Instagram, tem o QR Code para que você possa escanear e ir ser levado diretamente ao canal. E faça lá a sua inscrição. Se quiser saber sobre as notificações dos vídeos que estão sendo postados, vá lá e acione o sininho. E a gente já tem, a última vez agora que eu olhei, hoje, a gente estava com 201 inscritos. A nossa meta é a gente conseguir atingir os 1000 inscritos para que a gente tenha liberado, inclusive, a função para a transmissão ao vivo por celular também. Então, divulgue o canal, peça, não é, para que as pessoas que você conhece façam lá a inscrição, para que elas também tenham acesso a essas mensagens e que a gente consiga transmitir essa mensagem para mais pessoas e ter, inclusive, essa funcionalidade a mais liberada. Tá bom? Então, que Deus abençoe, que Deus livre todos vocês, todos nós, de todo mal. Sim, Cecília, amanhã todo mundo vai poder participar, tá bom? A Bíblia, aí a concorrência é ampla. Todo mundo vai poder participar respondendo, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos, tenham uma ótima noite, foi bom demais estar com vocês. Até amanhã, em nome de Jesus. Boa noite.